Nesta noite eu quero trazer para os queridos irmãos que o Senhor está à beira do caminho passando. E se você quiser chamar a atenção do Mestre nesta noite, começa a abrir a boca e dar glória a Deus, para que o Mestre não observe, Pai, e olhe para ti. A minha Bíblia dizendo que quando ele começou a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão dizia, silêncio, cala a boca, mas ele, com determinação daquilo que ele queria, ele começou a dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesta noite eu lhe convido, abra a sua boca, clame a Jesus, conte para ele a sua necessidade. Se você chegou aqui neste momento, se você tem força para chegar à casa dele, comece a clamar o seu nome, comece a chamar a atenção do Mestre. Ele está no caminho, ele está passando no caminho. Chame o Senhor nesta noite. Grande Deus e poderoso és tu. E a minha Bíblia dizendo que Jesus, ouvindo Bartimeu, Jesus parou e disse para que o chamasse, e chamaram o cego Bartimeu. E a minha Bíblia diz que o chamado cego Bartimeu falaram, tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Nesta noite, se você se encontra na situação de Bartimeu, o Mestre fala para ti, Jesus diz para ti, tenha bom ânimo, porque a minha palavra fala que os homens que chegaram a Bartimeu falaram, tenha bom ânimo, o Mestre te chama. E nesta noite eu, pela graça divina, eu falo, tenha bom ânimo, o Senhor te chama. E Bartimeu, lançando a capa de si, levantou-se e foi ter com Jesus. Grande Deus, nesta noite eu lhe convido a lançar a sua capa. Biblicamente, a capa de Bartimeu simboliza a sua condição física. Biblicamente, a capa de Bartimeu está dizendo sobre a sua condição física, o seu problema, a sua tristeza, a sua solidão, porque um homem ser cego, a Bíblia não diz se ele era cego desde o ventre da sua mãe, a Bíblia não diz se ele ficou cego ao caminho de sua vida, a Bíblia só diz que ele está cego. Então nesta noite eu lhe passo, qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, o que te impede de ir até o Mestre? Faça que nem Bartimeu, lança a tua capa e vá ter com Jesus, deixa o teu problema lá fora, o problema é câncer, é tristeza, é condição financeira, é fácil a gente estar aqui, está tudo bem, mas quando a gente está com a capa, e quando a gente está sobre problemas adversos do mundo, financeiro, doenças, tristezas, quando a gente está com a capa, é difícil enxergar Jesus. Mas a minha Bíblia diz que o Lázaro, a minha Bíblia diz que Bartimeu, enxergando Jesus, lançou sobre você a capa, lançou a capa e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, eu quero ver. Nesta noite o Senhor pergunta, o que tu queres que eu te faça? Bartimeu, na situação
Um homem cego, naquela época não tinha trabalho. O homem cego naquela época, a única opção era mendigar. Não tinha o que fazer. Mas quando ele ouviu que Jesus estava passando em Jericó, ele ouviu que Jesus estava a caminho de Jericó, ele não perdeu tempo. Ele não deixou a situação impedir ele. Tem vezes que você chega diante do Senhor, Ele não tem palavras para expressar aquilo que está dentro de você. Muitas vezes a gente chega entristecido, mas não tem força para abrir a boca. Mas o Senhor está ouvindo, o Senhor está contemplando o seu clamor. Não sai palavra, mas sai lágrimas. Não sai lágrimas, mas tu geme diante do Senhor. E o Senhor nesta noite vai fazer o que fez na vida de Bartimeu. Ele vai curar as tuas feridas, seja emocional, seja física, seja o que for. O Senhor tem poder para mudar a sua vida nesta noite. Grande Deus e poderoso és tu. Me lembra uma passagem sobre dificuldade. Vai guardar? A Bíblia diz que a mulher sofria com fluxo de sangue há 12 anos. E a minha Bíblia também diz que ela penetrou a multidão para chegar até Jesus. O que me chama a atenção nessa passagem, porque tanto Bartimeu como a mulher do fluxo de sangue tiveram que se esforçar para estar diante do Mestre. Eles tiveram que se esforçar para chamar a atenção do Mestre. E nesta noite eu lhe pergunto: o que tu tem feito? Tu tem se esforçado para chamar a atenção do Mestre? Tu tem se esforçado para chamar a atenção de Jesus? A Bíblia diz que ela, forçando, tocou em Jesus. O que me deixa maravilhado é saber que o esforço daquela mulher gerou cura. E nesta noite eu lhe digo: se tu se esforçar diante do Senhor, se tu se esforçar para chamar a atenção de Jesus, Ele vai parar, Ele vai te ouvir. Como eu tenho certeza? Pelas Escrituras. Porque a minha Bíblia diz que quando Bartimeu chamou a Jesus, ele parou. A minha Bíblia diz que quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ele parou. E eu entendo nesta noite: se tu não se esforçar em chamar a atenção do Senhor, se você não procurar chamar a atenção do Senhor, fica difícil. Porque para chamar a atenção de Jesus Cristo, tu tem que se esforçar. Nesta noite eu lhe apresento um homem que estava cego. Ele não sabia quando Jesus ia passar por lá. Ele não tinha como saber quando Jesus ia passar em Jericó. Ele não sabia a hora exata, nem o momento que ele ia ver Jesus, ele ia ouvir Jesus melhor. Ele não sabia qual era o momento, mas ele estava à beira do caminho. A gente não sabe qual é o momento que Jesus vai vir, mas a gente tem que estar à beira do caminho. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar a buscar a sua igreja, mas nós temos que estar no caminho. Porque quando ele voltar, nós temos que estar preparados. O cego Bartimeu não sabia onde e nem quando Jesus ia passar. Mas a minha Bíblia diz que quando ele teve a oportunidade
queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, eu quero ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu Jesus pelo caminho. A minha Bíblia diz que quando ele foi curado, quando ele passou a ver, ele podia voltar para casa, ele podia fazer outras coisas, mas ele, quando Jesus curou, ele começou a enxergar, ele decidiu seguir a Jesus pelo caminho. Quando ele enxergou, ele olhou: vou seguir Jesus. Ele não quis mais mendigar, ele não quis ficar parado à beira do caminho, mas ele decidiu seguir a Jesus. Nesta noite, sei que estou entre evangélicos e cristãos que servem ao Senhor, mas eu lhe convido a ter a convicção em seguir Jesus, a negar a si mesmo, olhar para dentro de si e seguir Jesus claramente, porque aquele que segue Jesus, se ele bebe, ele não bebe mais. Aquele que segue Jesus, se ele rouba, ele não rouba mais. Aquele que segue Jesus, se ele é esquentadinho, ele não é mais. Aquele que segue Jesus, se falava mal do seu irmão, ele não fala mais. Porque quem segue Jesus tem que viver uma vida de comunhão com Cristo. Paulo diz: eu morri com Cristo naquela cruz. E nesta noite eu lhe convido a morrer naquela cruz. Porque quando a gente aceita Jesus como o único Salvador, a gente tem que começar a seguir a Jesus. E se tu segue a Jesus lá fora, tu dá um bom exemplo. Se tu segue a Jesus lá fora, tu é um bom cristão. Ah, mas não é fácil, não, Tiago, não é fácil. Mas Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Ah, Jesus fala nesta noite: aprendei de mim. Não é fácil dar um bom testemunho, mas quando tu segue Jesus, esse é o preço da cruz, é negar a si mesmo e seguir a Jesus. Grande Deus e poderoso és tu. Deus tremendo. Para encerrar, irmãos, nesta noite eu lhe trago: Bartimeu foi curado. Bartimeu seguiu a Jesus. Mas algo me chama a atenção nessa noite. O Senhor está me levando para um caminho, o caminho da conversão de verdade. Eu estou tentando pregar sobre Bartimeu, mas o Senhor está me levando no caminho da conversão, de ser verdadeiro cristão. Será que a gente tem sido um verdadeiro cristão? Será que a gente tem mesmo servido a Jesus? Eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de nada disso, eu estou falando de verdadeiramente servir a Jesus. Porque aquele que segue Jesus, ele quer estar cada vez mais perto de Cristo. A tendência de tu servir a Jesus é querer estar cada vez mais próximo de Jesus. Mas para estar perto de Cristo, tu tem que servir a Cristo. Porque existia 12 discípulos e a multidão. Aonde você se encontra? Você é o discípulo ou você é a multidão? Você está perto de Cristo ou só está enxergando a Cristo? Precisamos buscar a Deus e seguir aos passos do Senhor. Isso não vale só para a igreja, mas vale para mim também. Porque a palavra fala aqui comigo para depois falar com os demais. Nesta noite eu lhe convido a seguir verdadeiramente a Cristo, a ter uma mudança
A Bíblia diz que existia um homem chamado Saulo. Ele perseguia a igreja. Ele mandava matar os cristãos. Ele incentivou a morte de Estevão. Ele tinha pavor de cristão. Mas a minha Bíblia diz que ele, a caminho de Damasco, de repente ele viu uma grande luz. Ele ouviu Jesus falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele é o maior exemplo da Bíblia sobre conversão, do meu ponto de vista, porque ele era um perseguidor da casa do Senhor. E depois, quando virou cristão, ele começou a entender o que era servir a Jesus. Ele não mais perseguia os cristãos, mas ele era perseguido. Ele era perseguido. Ele tinha que fugir para que não matasse, porque ele serviu a Jesus, ele decidiu a servir Jesus. Os irmãos colocam em pé em nome de Jesus. E nesta noite eu lhe convido a deixar em seu coração essa palavra: realmente servirmos a Jesus. Ser bom não leva para o céu, mas renunciar a si para servir a Deus. Eu creio nas palavras que estão nesta Bíblia, e eu acredito firmemente que o Senhor irá mudar a sua vida. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai te curar, vai te ajudar financeiramente a ter uma porta de emprego. Eu acredito que o Senhor irá fazer um milagre nesta noite. E eu